Olá, essa semana a gente viu um burburinho de pessoas discutindo, umas contra, outras a favor, de uma igreja muito conhecida que entrou com a sua programação dentro do ambiente chamado metaverso. Muita gente foi contra, muita gente foi a favor, mas o que me preocupa é que muitos desses que foram contra e outros tantos que foram a favor não conhecem profundamente sobre o assunto. Isso é muito comum entre as pessoas, tomarem posição, tomarem uma decisão, tomarem um lado, sem conhecer de fato a fundo o assunto que está sendo tratado. E elas vão confiar apenas em uma pessoa, em uma celebridade, em uma opinião de alguém que pode estar certa ou equivocada. E as pessoas se amuletam nisto e não buscam informação, não buscam conhecimento verdadeiro. Isto com o povo de Deus, então, é mais terrível ainda. As pessoas põem a sua fé naquilo que ouvem e nunca checam. E nunca vão para as Escrituras abrir a Bíblia e saber o que está escrito ali, se Deus está confirmando aquela palavra ou não. Isso é um grande perigo. Mas sobre esse caso, deixa eu falar especificamente. Primeiro vamos falar o que é metaverso. Muita gente ainda não sabe o que é. Metaverso é um ambiente virtual, criado através de paisagens em 3D, figuras em 3D e renderizadas em tempo real. Então, seres animados, bonequinhos animados, podem andar por ambientes criados ali por um projetista, por um especialista nessa área, e ali esses bonequinhos podem ser você, pode ser eu, pode ser quem for. Você pode ter um bonequinho desse como sendo você. E esse bonequinho se chama avatar. Então, avatar é um objeto animado que pode tomar a sua identidade. Você pode... É como se você fosse aquele bonequinho. Essa é a ideia. Muito bem. Até então, problema nenhum. Como é que surgiu o metaverso? O metaverso surgiu, se não me engano, em 1992, num livro de um escritor chamado Neal Stephenson. Esse moço escreveu um livro chamado Snow Crash, e nesse livro ele trata de uma realidade onde pessoas caminhavam num lugar virtual em 3D e lá elas se interagiam. Daí surgiu a ideia de metaverso. Se a gente for olhar assim para a palavra em si, começa um pouco assustadora, porque metaverso seria a substituição de universo por metaverso, e meta significa além, ou seja, é um universo além desse universo que nós conhecemos, é um outro universo, é um universo recriado, o que já me mostra uma forte tendência das pessoas desses últimos tempos a estarem cansadas com tudo que Deus fez. Isso é uma verdade. As pessoas estão cada vez mais querendo estar distantes das coisas que foram criadas por Deus. Elas querem parecer menos com humanos, pessoas que vão ficando cada vez mais diferentes dos seres humanos, pessoas que não gostam do sexo em que nasceram, querem mudar, elas acham que elas têm esse direito, né? É de cada um. Pessoas que querem agora também mudar o cenário onde nós vivemos, porque é mais fácil ir e vir sentado dentro de casa. Bom, é uma ideia. Mas o metaverso surgiu também com a ideia, ou foi apoiado pelas grandes empresas que fabricam os games. Então, no universo dos games, faz muito sentido o ambiente de metaverso. Então, é uma realidade aumentada, onde você tem ali uma condição que você realmente não teria, e você não vai se expor ao perigo de dirigir um carro em alta velocidade. E o metaverso, você tem essa possibilidade com o máximo de realidade possível. E à medida que as coisas forem avançando, objetos, acessórios vão incrementando essa realidade. Então, o metaverso é bom? Não, o metaverso é bom, pode ser bom. Imagina o dono de um hotel, imaginando como será o seu hotel, como será o melhor ângulo da piscina para que a pessoa tenha a melhor vista possível. Tudo isso o metaverso pode proporcionar, né? No campo do entretenimento é muito interessante, embora está mais do que provado que esse entretenimento está deixando as pessoas cada vez mais sedentárias. Uma outra coisa desse mundo, esse mundo continua propondo coisas altamente viciantes, né? Quanto mais viciante, melhor. Quanto mais capturar, melhor. Quando nós entramos no ambiente da igreja, nós nos deparamos com um paradoxo, ou com algo que você precisa pensar. Porque
O que a igreja precisa passar? A igreja precisa passar o evangelho. Amém. E uma vez que a pessoa não possa estar presente naquele lugar, nós não poderíamos levar o culto até ele através de uma ferramenta como as ferramentas atuais? Ótimo, muito bem, isso é verdade. Mas olha só o que dizem as pessoas que são adeptos do metaverso e que acham que as igrejas podem entrar no metaverso. Elas dizem que elas para se defenderem das pessoas que criticam, e muitas dessas pessoas sem argumento, então as pessoas sem argumentos acabam alimentando a oposição de um certo assunto porque os seus argumentos são fracos. Então o que dizem essas pessoas que defendem o metaverso na igreja? Elas vão dizer o seguinte, que ora, assim como a TV quando foi inaugurada, sempre as pessoas ficaram com medo, olha a TV agora, as pessoas lá dentro, aquela caixinha, isso não é de Deus. Depois veio o rádio veio antes, na verdade, mas imagina o rádio, uma voz sair de lá de dentro do rádio, talvez alguém tenha se levantado contra, depois veio a internet, veio o YouTube, poxa, então a igreja no YouTube, isso é estranho, isso é frio, e essas novidades sempre causaram dificuldade das pessoas entenderem. Então, essas pessoas que defendem o metaverso usam esses recursos. Olha, usam esses argumentos. Olha, passado o tempo, as pessoas que eram contra o YouTube estão no YouTube. As pessoas que eram contra a TV estão na TV. Então, o metaverso também vai ser incorporado à realidade das pessoas, ao dia a dia das pessoas. Há uma grande diferença. Eu vou te explicar qual. A grande diferença é que na TV e no rádio e no próprio YouTube, o que é captado? O que você está vendo agora, aí, na sua casa, ou onde você estiver, você está vendo a minha imagem, a exata expressão de quem eu sou. Você está vendo e ouvindo também a minha voz exatamente como ela é. Eu poderia querer ser diferente, eu poderia querer ser mais alto, eu poderia não querer ser careca, poderia ter uma grande juba, um cabelo maravilhoso, mas essa é a minha verdade, essa é a minha identidade. Foi assim que Deus me fez. Você vai perceber que no YouTube ou na televisão as pessoas são filmadas exatamente como elas são, a realidade delas, os ambientes como são. No metaverso não é assim. O metaverso é um outro mundo. É como se o mundo que nós vivemos não fosse suficiente. E há, ainda que muito subliminarmente, ainda que muito veladamente, lá no fundinho, há um cansaço, há uma negação ao Deus Criador. Então vamos criar algo novo, vamos fugir da realidade. Então o metaverso me assusta porque ele é uma proposta ao mundo de fantasia, a uma fuga da realidade. Então a fantasia é um campo que eu tenho muita dificuldade de entender. Até porque a fantasia fala de algo que não é real. Algo que não é real é algo que é mentiroso. E mentira, para crente não rola. Não é verdade? Então, esse é um dos grandes problemas do metaverso. Aí, alguém pode dizer assim, olha, mas Deus está em todo lugar. Então Deus também pode estar no metaverso. Sim, Deus está em todo lugar. Mas você quer estar em todos os lugares que Deus pode estar? Deus também pode estar no inferno. A palavra diz isso em Salmo 139. Você quer estar no inferno? Pelo fato de Deus poder estar em todo lugar, não quer dizer que você queira estar em todos os possíveis lugares que Deus pode ir, não é? Então, esse argumento também não funciona. No metaverso, você não está lá. Se Deus pode estar, você não está lá. Está lá um bonequinho virtual. E aí vai acontecer, e já está acontecendo, distorções absurdas, né? Recentemente, nós vimos um filme que uma pessoa no ambiente de metaverso, usa um avatar, e é um rapaz, e esse avatar é uma mulher. E essa mulher começa a se relacionar com um amigo dele, sem que o amigo dele soubesse, né? Que era o seu amigo, mas agora num avatar de uma mulher. E ali ele se apaixona. Eita, que dificuldade, né? E no ambiente de realidade aumentada, você pode ser o que você quiser. Então eu vi agora a primeira igreja em realidade aumentada, e nessa igreja o pastor aparece como um super-herói, imenso. É uma coisa, assim, no mínimo esquisita. Eu pergunto, qual é, afinal de contas, a necessidade ou qual é a validade desse tipo de recurso, né? Nós não estamos lidando com criança. O que me sugere é outro problema. Como o metaverso é uma realidade muito comum dos games, duas coisas me assustam profundamente. Uma, te aprisionar no sofá. Primeiro problema.
Segundo problema, uma infantilização das pessoas adultas. Uma necessidade que nós estamos vivendo hoje de viver num mundo infantilizado. Então, não é a tecnologia em si, eu amo tecnologia, estou usando agora para falar com vocês. Mas o YouTube ainda fala como eu sou, repito. Eu nem vou dizer que é uma realidade aumentada, vou dizer que é uma realidade inventada. Essa realidade inventada, ou seja, que é uma coisa antitética, né? Realidade inventada, não pode ser irrealidade. Então é uma irrealidade. E isso me assusta muito. Um outro filme muito interessante foi lançado na década de 90 também, ou no início da década de 2000, não me lembro bem. É um filme onde as pessoas... Eu vou colocar aqui o nome do filme, que você pode checar, onde as pessoas mortas, elas voltavam, as suas mentes eram implantadas em avatares, e desses bonequinhos elas viveriam eternamente com seus corpos jovens. Então veja se isso não tem algo de muito estranho para você. Quando é que nós vamos poder viver em corpos saudáveis eternamente? Então parece que é um mundo paralelo onde eu posso ter aquilo que é prometido pela Bíblia para os santos, para aqueles que são convertidos, que têm seus espíritos recriados, mas não, agora na realidade aumentada, nesse mundo virtual, eu posso ter acesso a isso da maneira que eu quiser viver. E ter uma vida assim para sempre. Esse é o desejo. Uma outra coisa que me assusta muito, e vou terminar por aqui, é que a gente ouviu sempre essa máxima, né? De que a arte imita a vida. E nós estamos vivendo um tempo assustador, negro, onde a vida imita a arte. Então é um tempo muito estranho e você deveria pensar um pouco mais. O metaverso é uma ferramenta maravilhosa, mas a mesma ferramenta, de igual modo e com muito mais realidade. Agora sim, realidade real. Perdoe o pleonasmo, realidade real. YouTube, Zoom, Teams e outras ferramentas que são excepcionais para a falta de poder estar presente no culto, são muito boas e passam apenas a verdade. E agora, nesse mundo irreal, quando você vê esse bonequinho forte, onde você pode tirar suas gordurinhas, mas uma hora você vai desligar a TV, o computador, vai chegar diante do espelho e vai se deparar com você como você é. E pode ser que muita gente não queira mais desligar o seu celular, pode ser que as pessoas não queiram mais desligar o seu computador, porque não querem mais ver o que está na frente do espelho e querem viver uma vida irreal naquele avatar que na verdade não existe. Pense nisso e tome a sua decisão. Deus te abençoe.